Boa noite, amigos do Joana de Ângeles. Hoje nós estamos aqui para fazer mais uma preleção do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para iniciarmos essa conversa, nós vamos convidando os irmãos para que cerrem os olhos, elevem o pensamento a Deus. Vamos pedindo ajuda, o amparo espiritual dos mentores, dos nossos anjos da guarda, de Joana de Ângeles e todos os espíritos amigos que nos assessoram, para que nós possamos desenvolver essa ideia, esses ensinamentos de Cristo e do nosso Evangelho. Que a paz de Deus e a paz de Cristo esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, essa preleção que nós estamos fazendo, nós vamos fazer, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. E o tema é amar o próximo como a si mesmo. E também nós vamos encontrar também para estudo, para fixar nosso entendimento, no livro de Lucas, livro de Mateus. Também, se a gente procurar lá na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar esses ensinamentos. E esses ensinamentos, as orientações de amar o próximo como a si mesmo, está nos ensinamentos de Jesus Cristo. Quando ele é questionado pelos fariseus na época, os fariseus são os judeus, é uma classe de pessoas na época da Judéia, na época de Cristo, ou até antes de Cristo, que eles obedeciam cegamente às leis religiosas e eles eram rígidos no cumprimento dessas leis, Só que eles ostentavam a grandeza de suas posses, de suas ofertas nas sinagogas. Só que na verdade eles eram hipócritas, eles viviam de aparência, Eles viviam de ostentação, como a gente diz hoje, Então, moralmente, eles não eram as pessoas mais indicadas para questionar os ensinamentos de Cristo. Só que eles quiseram testar, eles quiseram questionar os ensinamentos e o comportamento de Cristo naquela época. Então eles perguntaram para o nosso Mestre Jesus, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Que seria a da lei mosaica, a lei que vigorava entre eles, que era lá do Velho Testamento. E Jesus lhe respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esta é a primeira lei. O primeiro mandamento. O segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Então, ele disse que esses dois mandamentos, ele disse para os fariseus que esses dois mandamentos encerravam toda a lei e os profetas. O que ele queria dizer com isso? Que essa resposta estava de acordo com o Velho Testamento, com a Torá, que dizia exatamente isso, para que amasse a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, que praticassem a caridade, a fraternidade, tivesse amor ao próximo. E essa foi a resposta que Jesus deu dentro dos próprios ensinamentos dos judeus na época, Então, esses ensinamentos de Jesus Cristo, ele veio há mais de 2000 anos e prevalece até entre nós nos dias atuais. E que nós devemos sempre observar, sempre estar atento, lembrar desses ensinamentos, porque o nosso mundo continua ainda muito conturbado, muito individualista, muito materialista, e a doutrina espírita vem nos ensinar que os valores que nós devemos perseguir são os valores espirituais e não os valores materiais,
e que fazem com que a gente possa ter todo, todo um ensinamento errado, né? Do modo de viver, de perseguir ajuntamento de dinheiros, de propriedades, de bens, quando na verdade nós deveríamos perseguir o nosso engrandecimento espiritual, as nossas boas informações, os estudos, aquelas coisas que engrandecem o nosso íntimo, o nosso interior, né, para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, o que está presente neste Evangelho de Cristo, né? Nesses ensinamentos? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Por que nós reparamos um cisco no olho do nosso semelhante, quando nós deveríamos reparar numa trave que está em nosso olho, né? Então ele nos convida, ele nos diz, nos ensina, que primeiro nós devemos tirar essa trave que está em nosso olho, que está embaçando a nossa visão para a realidade. E só depois que a gente fizer esse exame, que a gente fizer esse conserto em nosso coração, em nossa mente, em nosso procedimento, quando estivermos livres dessa trave, desses empecilhos, aí sim nós vamos estar em condições de ajudar o nosso próximo a tirar o cisco que está em seu olho, né? Então, primeiro nós devemos olhar os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas quirelas, né, perante a vida, a nossa falta de informação, a nossa ignorância às vezes, né? Primeiro isso, antes de apontar o defeito no outro, né? Então nós devemos estar sempre atentos a esse ensinamento de Cristo. E ele nos convida a mais coisas. Amem seus inimigos, façam-lhes o bem, sem esperar nada em trocas, ou seja, sem esperar recompensa. Então ele diz, ele nos ensina que nós devemos praticar o bem, trabalhar na seara do bem, trabalhar na caridade, na fraternidade, como nós procuramos fazer de alguma forma, trabalhando em nossa casa espírita, cada um de nós, praticando a caridade, ajudando o próximo na medida que a gente pode, com palavras, com alguns recursos materiais, financeiros, com o nosso tempo dedicado ao trabalho, à assistência, né? Mas sem julgamento, sem ostentação, mas com simplicidade, com humildade, nos colocando lado a lado, junto com os nossos irmãos necessitados. Porque se nós temos irmãos necessitados de pão, de palavra amiga, de alguma veste, que são coisas materiais, quem sabe nós não temos a carência de equilíbrio espiritual, equilíbrio moral em nossa vida. Quem sabe nós não precisamos também ouvir palavras edificantes para o nosso coração e nossa mente. Então todos nós temos alguma carência, seja material, espiritual ou emocional, né? Então nós devemos nos considerar todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. E o Jesus Cristo nos convida a esse trabalho, né? De fazer o bem, trabalho no bem, que a recompensa virá. Porque nós somos filhos do Altíssimo, ele diz. Vós sois o Filho do Altíssimo, que é bondoso com os ingratos e com os maus. Então, se o nosso Criador, nosso Pai, o Altíssimo, ele é bondoso com os ingratos e os maus, ele dá várias e várias oportunidades desses nossos amigos que são ingratos a tentarem novamente,
a tentarem acertar novamente, quem somos nós para julgarmos, para condenarmos e dizer que fulano ou cicrano não tem jeito, não tem remédio, ele está condenado, está fadado à sua miséria, condenado definitivamente, irremediavelmente. Nós não temos essa autoridade. Nós temos, sim, a obrigação de cumprir o que Jesus deixou para nós, para dar as oportunidades, amar os nossos irmãos, sejam nossos amigos ou nossos adversários, nossos inimigos, entre aspas, né? Porque eu acredito que nós não temos inimigos, né? Nós temos adversários e pessoas ou espíritos que estão ainda em condições ainda um pouco equivocadas, mas cabe a nós o entendimento, a ajuda, a dar a mão a esses irmãos que ainda estão, de certa forma, atrasados no entendimento, né? Do Evangelho, do amor e da fraternidade. Ele pede também para que nós sejamos misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E quem é o Pai que Jesus Cristo fala no Novo Testamento? É o nosso Deus. É Deus, o Criador, o nosso Altíssimo, o Pai, que criou e continua criando, né, os espíritos para evoluírem. Então ele diz que o nosso Pai é misericordioso para conosco, assim como nós devemos ser também misericordiosos para com os nossos irmãos, que de certa forma precisam de auxílio, precisam de ajuda, precisam de fraternidade, né, de acolhimento. Então, se nós estamos nessa condição, um pouco mais com um pouco mais de conhecimento, de vantagem, entre aspas, perante alguns outros, por que não nós usarmos, né, lançarmos mão desse aprendizado, dessa caminhada que nós conseguimos fazer até aqui? Nós temos obrigação de usar esse entendimento, essa oportunidade que nós tivemos de estudo, de conhecimento, e ajudar o nosso próximo na evolução. Porque nós sabemos também, com a nossa doutrina, que o ser humano individualmente não evolui sozinho. O ser humano foi feito para conviver em grupo. O ser humano, o homem e a mulher, é ser social, é o ser para ter essa convivência social, viver em grupo e se ajudarem mutuamente, né? Então, assim como nós somos ajudados, nós também devemos ajudar o nosso próximo. Então, esse ensinamento de Cristo, que está no Novo Testamento, como eu já disse em Lucas e em Mateus, traz essa reflexão para nós. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de tudo, que é o primeiro mandamento. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Que aí sim nós vamos estar trabalhando esse orgulho e esse egoísmo, esse traço que ainda está em nós, em cada um de nós, encarnados e também desencarnados. Então nós devemos perseguir a eliminação do orgulho e do egoísmo, amando o nosso próximo, sejam eles amigos ou inimigos, praticando a caridade, a bondade e a fraternidade. Então esse ensinamento é muito rico, faz a cada um de nós refletir, né, em nossa vida, em nosso destino. E mais à frente, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um lembrete muito importante para nós. Quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta
e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem desavenças, somente união, concórdia e amabilidade mútua. Então, olha que beleza, olha que esperança que o Evangelho traz para nós no futuro, né? À medida que nós possamos eliminar esses traços de orgulho e egoísmo, amar o próximo como a nós mesmos, nós vamos estar construindo um mundo feliz, um mundo de paz, um mundo fraterno, para nós podermos viver com segurança, com felicidade, com os nossos irmãos. Então, o Evangelho nos chama a essa reflexão e eu vou agradecendo a assistência dos nossos irmãos, do Joana de Ângeles e os demais, e vamos convidando para que nós cerremos os olhos novamente e vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite.